A física, ao descrever os fenômenos naturais, faz uso de um amplo conjunto de grandezas físicas. A grande maioria delas são classificadas em duas categorias: as grandezas ditas escalares e as grandezas ditas vetoriais. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. A distinção entre grandezas escalares e grandezas vetoriais. E, no caso das grandezas vetoriais, nós vamos introduzir o conceito de um novo referencial para representar as grandezas vetoriais. Qual é a distinção entre grandezas escalares e grandezas vetoriais? Uma grandeza escalar é tal que, para sua inteira caracterização, basta que eu atribua um número seguido de uma unidade de medida. E isso é tudo que eu preciso saber. Por exemplo, quando eu digo que a massa de um objeto é de 5 kg, isso é suficiente. Eu já tenho todas as informações sobre a massa. Ela, nesse caso, é 5 vezes maior do que a unidade de medida, conhecido como quilograma. E as grandezas vetoriais? Bom, as grandezas vetoriais são grandezas que não basta apenas um número, um valor seguido de uma unidade de medida. As grandezas vetoriais requerem 3 atributos para a sua inteira caracterização. Que atributos são esses? Bom, agora nós estamos falando de duas alternativas ou duas formas de representar as grandezas vetoriais. A primeira forma de representar grandezas vetoriais é conhecida como representação geométrica. Em ambas, nós procuramos distinguir as grandezas vetoriais das grandezas escalares, introduzindo uma notação. Mediante essa notação, quando eu tenho uma grandeza vetorial, como a aceleração, eu coloco uma flecha sobre esse símbolo. Quando se trata da força, por exemplo, eu coloco um F e coloco uma flecha em cima. A velocidade, uma outra grandeza vetorial, coloco uma flecha em cima e assim por diante. Ao contrário ou diferentemente das grandezas escalares, como a massa, a temperatura. Veja-se que agora eu não coloco uma flecha em cima. Essas grandezas são grandezas escalares. Essas grandezas são as grandezas vetoriais. Existe mais uma coisa que a gente precisa sempre se lembrar, é que quando a gente tem em mãos uma grandeza vetorial, como a velocidade, ela é representada assim, com uma flecha. Isso mesmo, uma flecha orientada. Assim representamos as grandezas vetoriais. Agora, temos à nossa disposição duas representações. Na representação dita geométrica, que é uma alternativa, nós damos 3 atributos para a grandeza vetorial. Ela é especificada por meio de 3 atributos, que são conhecidos como o módulo da grandeza vetorial, de forma que o módulo, na realidade, ele dá a intensidade da grandeza vetorial. O módulo, usualmente, ele é caracterizado por um número seguido de uma unidade de medida. O módulo, a direção da grandeza vetorial e, finalmente, o sentido da grandeza vetorial ou o sentido do vetor.
Em primeiro lugar, eu quero lembrar que é muito usual a gente representar o módulo de uma grandeza vetorial dessa forma. É assim que a gente escreve ou representa o módulo do vetor, isto com duas barrinhas. O módulo de uma grandeza vetorial é o que dá a intensidade da grandeza vetorial. A direção é sempre definida como aquilo que existe de comum num feixe de retas paralelas, de forma que esse feixe de retas paralelas determina o que nós denominamos de direção. É como se fora um sentido mais do tipo senso comum, esse que nós estamos apresentando aqui. Finalmente, é bom lembrar que numa mesma direção você pode ter dois sentidos. Por exemplo, se ao longo dessa direção eu marcar dois pontos, que poderíamos chamar de ponto A e ponto B, então essa direção tem dois sentidos, que usualmente indicamos assim: sentido de A para B, esse é um sentido, e tem um segundo sentido, sentido de B para A, de forma que ao longo de uma mesma direção, nós podemos sempre considerar dois sentidos. Essa é a base da representação geométrica. Trabalhar com uma representação geométrica, por vezes, é um pouco mais complicado, dá mais trabalho. Por exemplo, em se tratando da soma de vetores. Por isso, nós vamos hoje utilizar mais uma forma da representação conhecida como a representação analítica de um vetor. Nessa representação, ao invés de darmos esses três atributos, nós vamos especificar uma grandeza vetorial mediante outros três atributos. E esses três atributos são conhecidos como componentes da grandeza vetorial. Se eu tenho uma grandeza vetorial qualquer, nós indicamos as componentes por meio do uso de uma letra e um índice. V índice x é a componente x da grandeza vetorial. V índice y indica a componente y da grandeza vetorial e V índice z indica a componente z da grandeza vetorial. Hoje, nós vamos dar uma forma operacional para a gente trabalhar no contexto da representação analítica. Grandezas vetoriais são grandezas que a gente pode introduzir algumas operações simples com as grandezas vetoriais. Soma de dois vetores, subtração de dois vetores, multiplicação por um número. E a gente pode introduzir também produtos de grandezas vetoriais. Eu quero lembrar que o produto escalar de duas grandezas vetoriais, quando a gente utiliza a representação geométrica, eu defino o produto escalar de duas grandezas vetoriais, digamos, V1, produto escalar V2. Esta grandeza definida a partir de dois vetores me leva a uma grandeza escalar. E é por isso que o nome do produto é produto escalar de dois vetores. E o produto escalar de dois vetores é tal que o produto escalar do produto do vetor V1 pelo vetor V2 é dado pelo módulo do vetor V1 vezes o módulo do vetor V2 vezes cosseno do ângulo θ, onde θ
é o ângulo entre os vetores V1 e o vetor V2, de forma que θ é o ângulo entre esses dois vetores. Se os dois vetores forem ortogonais entre si, isso significa que θ é um ângulo igual a π sobre 2. E, consequentemente, no caso de dois vetores ortogonais entre si, o V1 escalar V2 é igual a zero. Nós vamos utilizar hoje essa propriedade. Ademais, nós dizemos que um vetor é um vetor unitário se o módulo desse vetor, V, tiver módulo igual a 1.